Tudo bom, sétimo ano? Tudo bom com vocês? Todo mundo feliz? Então, estamos aqui novamente para a nossa aulinha virtual, né? Nossa aulinha, videoaulinha. E está muito bom estar com vocês. Na verdade, pessoal, eu acho que eu estou começando a pegar o jeitinho aqui de fazer os videozinhos. Então, o meu objetivo é realmente melhorar cada vez, tá? Então, olha só, meninos. Novamente, estamos aqui. Então, nós iremos hoje finalizar a unidade 2 do livro, tá bom? Então, ó, pega o livro de vocês. Então, nós iremos finalizar a unidade 2, que aqui no meu livro, página 22, tá? Unidade 2, página 22. Então, novamente, eu vou pedir para vocês. Se você, sétimo ano, você, aluno, você que estava jogando videogame, assistindo desenho animado, deitado no sofá ou coisa do tipo, agora é a hora de sair disso tudo, pegar o livrozinho e ler o capítulo 2, unidade 2. Leia lá, dá uma pausa no videozinho feliz, pode ler sentadinho aí mesmo, ou pode ler deitadinho no sofá, não importa, mas desde que você leia e volte aqui para nós finalizarmos o capítulo, beleza? Então vamos, 1, 2, 3, finalizando. Meninos, então, olha só, aqui nós temos então, tá, o capítulo, deixa eu colocar aqui para vocês, né, tá aqui ó, página 22, então vamos adiantando um pouquinho. Eu falei para vocês que no capítulo 2, nós estamos falando, no caso de música, ou perdão, no caso de artes visuais, tá? Sobre a escultura, né? Sobre a mudança do pensamento e tudo mais. Ó, eu falei para vocês que a arte, ela não para nunca, então ela vai passando com o tempo, ela vai modificando a forma de ser feita. Aí eu falei para vocês sobre o Renascimento, né? O Renascimento é um período que indica o que seria o fim da Idade Média, é uma busca pela forma de pensar, pela estética greco-romana, que é o que nós chamamos de período clássico, tá? Então nós tivemos vários artistas, entre eles nós temos o Leonardo, nós temos o Michelangelo, Rafael, nós temos o Donatello, tem vários, tá? Esses aqui são os mais famosos e porque você pode associar com as tartarugas ninjas, tá? Então tudo isso aí nós colocamos. Falei para vocês do que é escultura, tá? Em diferentes tempos. Essa aqui, por exemplo, é uma escultura do período renascentista, feita por Michelangelo, e que mostra a beleza do corpo humano, no caso a nudez, tá? a calma, o olhar sereno, a certeza da vitória, tá? Uma certa elegância na pose e tudo mais. Olha o tanto de detalhe que esse camarada aqui ó, valorizou e tudo isso. Tá? Nós temos aqui outros tipos de esculturas que são chamadas de Vênus, que é a mais famosa é a Vênus de Willendorf, mas aqui ó, Vênus de Lesbourguet, tá? Aqui nós temos a Afrodite, que é uma cópia do original, tá? Romana, do original grego, tá? Possivelmente do período helenístico. Essa aqui também é renascentista, Michelangelo é muito monstro, tá? E aí nós paramos aqui, não foi? Tá? Eu falei um pouquinho isso, e aí nós iremos continuar. Então, meninos, isso aqui é uma escultura brasileira. Ah, tá, eu acho que eu falei também, tá? Falei, mas tudo bem, vamos continuar então, daqui mesmo. Então, olha só, é que a escultura brasileira no período barroco. No período barroco, ó, essas informações não estão aqui, tá? Então, eu quero que vocês anotem qualquer coisa aí, dá uma pausa e anote, tudo bem, gurizada? Então, olha só, o período barroco, ele é caracterizado por digamos, uma tentativa de resposta ao que estava acontecendo na Europa, principalmente, do que nós chamamos de reformas religiosas. Então, está tendo várias reformas religiosas lá, está rolando a reforma protestante, aí depois tem uma coisinha chamada contra-reforma. E da contra-reforma, não é que vai surgir, mas é que a igreja vai utilizar a arte para uma forma, digamos, de transmitir suas ideias, transmitir seu modo de pensar, para resgatar algumas pessoas que tinham deixado de ser católicas, e coisas do tipo. Então, nisso tudo, tem o que nós chamamos de arte barroca. A palavra barroco, ou a palavra arte barroca, anote aí, gente, por favor, anote. Quer dizer pedra de formato irregular, tá? Ou pedra perfeita, mas não seria assim o sentido, não. O sentido seria pedra de formato irregular ou pedra irregular, tá? Isso aí que seria a palavra barroca. O barroco está ligado diretamente, gente, a questões religiosas. Então são esculturas, são pinturas, literatura, tá? Que tem muito o caráter religioso, tá? Um caráter religioso punitivo até. Por quê? Porque no caso do barroco europeu, no Brasil ainda não, no caso do barroco europeu, na arte, ele tem essa característica meio que acusativa do que acontece com a pessoa se ela deixasse
de ter fé, ela mostra muito aquela questão da dualidade, eles trabalham muito com o claro escuro, trabalham muito com o movimento do tecido, expressões assim de espanto, aquela expressão de dor, ou seja, qual é o preço a se pagar por se afastar de Deus? Lembra que eu estou falando de um período onde estava tendo muitas debates, conflitos religiosos e coisa do tipo, principalmente na Europa, na Itália e nos outros países europeus. Alemanha, então nem se fala, sabe? Então, gente, aí no caso, o barroco, ele vai chegar no Brasil de uma forma um pouco atrasada. Por quê? Porque quando o barroco surge, está em Europa e tudo mais ou menos naquele período de 1000, talvez 1500, período do Renascimento, essa coisa toda, um pouquinho depois do Renascimento, tá? Só que até chegar no Brasil, demora um tempo ainda. E quando chega, ele chega muito atrasado em relação à Europa. Tio Cláudio, mas eu entendi. Por que que... Por que que tá atrasado? Porque é o seguinte, meninos. Quando o barroco chega no Brasil, a Europa já está vivendo outro tipo de arte, que é o que nós chamamos de neoclassicismo. Então, é muito tempo depois. Tá? Por que que chegou? Justamente porque eles estavam precisando catequizar os índios, estava precisando refortalecer os ideais cristãos, entre parênteses, católicos, aqui no Brasil, porque muita população vinha para cá, e porque fazia parte da missão da igreja na época, que era levar o cristianismo a outros lugares. Tá? A fé cristã, a fé católica a outros lugares. E o Brasil, digamos, naquele período, não tinha sua população completamente católica, coisa do tipo. Aí tem os jesuítas vão vir para cá, e nisso eles começam a ensinar os índios, fortalecer, digamos, a fé cristã e tudo mais. Aí só que tem o seguinte, como é que eles vão fortalecer isso? Eu pergunto para vocês. De coisa, ele vai pegar uma Bíblia, tá aqui, que índio, tá aqui a Bíblia, pega a Bíblia e lê. Meu, não é desse jeito que a coisa funciona. Não é mesmo? De coisa, eles vão acabar lendo. Não, nem o pessoal que era europeu, em sua maioria, sabia ler. Imagina índio. Então, o que eles vão fazer? Eles vão utilizar o barroco da mesma forma que muito tempo antes a Europa utilizou. Eles utilizavam as esculturas, a pintura, a música, a literatura, para poder evangelizar, catequizar esse pessoal. Então, eles faziam lá. Porque, imagina só, raciocínio comigo, sétimo ano. Digamos que você pega uma cultura onde a maioria das divindades deles era relacionado a um elemento da natureza. Então você vai assim, o que é esse aqui? Esse aqui é o deus do fogo. Como é que é o fogo? Você sabe como é que é. Esse aqui é o deus da colheita. Como é que é? Você sabe como é que é uma colheita. Esse aqui é o deus da fertilidade. Você já sabe como é que é. Porque o próprio Deus está relacionado ao elemento que ele tenta explicar. No caso do cristianismo, a coisa é um pouquinho mais complicada. Nesse caso, quando fala cristianismo, o judaísmo também entra, né? Então, o que acontece? Quando eles trouxeram para cá, o pessoal falava, os índios ou os outros povos, esse seu Deus, essa religião, ele está explicando o quê? Mostrando o quê? Aí o pessoal fica, complicado. Então, o barroco, ele tem essa força porque ele tenta explicar de uma forma mais visível, vamos pensar assim, essa parte religiosa. Então, eles perguntam assim, como é que é Cristo? Como é que é Jesus? Na Bíblia não está explicando. Fisicamente não está. Então, a arte entra como uma forma de explicação. Olha, mais ou menos desse jeito, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não vou ficar entrando em debates teológicos, que é no objetivo, mas vocês entendem, então, o que aconteceu, o que seria o barroco. E aí, nesse caso, o barroco aqui, no Brasil, ele vai chegar também com esse objetivo, catequizar os índios, fortalecer a fé católica aqui no país e tudo mais. E aí, só que ele não vai chegar da mesma forma que no Brasil, ou na Europa. Coloquem aí, anotem essa bodega aí, tá? Coloquem aí. O barroco no Brasil é influenciado pelo rococó, tá? É influenciado pelo rococó e pelo neoclassicismo, tá? De classe, por que foi influenciado? Por um motivo. Não existiam mais artistas barrocos. Os artistas barrocos, gente, séculos e séculos e séculos antes. Aí você chega na Europa e fala, gente, eu quero um artista barroco. Todos já morreram, não existe nenhum. Caravaggio, já morreu. Bernini, já morreu. Borromini, já morreu. Tintoretto, já morreu. Todos esses camaradas já viveram 200 anos antes. Aí, quando chegou um camarada, falou, eu preciso de um escultor, um artista barroco para levar para o Brasil. Não tinha. Então, o que aconteceu? Os artistas brasileiros tiveram que fazer um barroco adaptativo. Tiveram que adaptar a noção de barroco que eles tinham aqui para o país. Então, por exemplo, no barroco original,
europeu, eles usavam muito o mármore. Aqui não, acaba utilizando o quê? A pedra-sabão, a madeira. O barroco brasileiro é mais dramático, ele utiliza cor, a maioria das vezes é pintado, tá? Então tem muitas características que fazem com que o barroco brasileiro ele se torne diferente do barroco feito na Europa, justamente por questão de tempo, questão de época. Tá? Linguagem diferente, objetivo assim diferente, coisas do tipo. Um dos grandes artistas que nós tivemos de destaque no barroco brasileiro foi esse camarada que vocês estão vendo aí, é o Aleijadinho, tá aqui ó, tá? Em Congonhas. Quem tiver a chance de ver, veja. É uma coisa belíssima, você não vai se arrepender. O Aleijadinho, meninos, ele tem uma situação um pouquinho diferente, tá? Ó, o nome dele não era esse, tá? Então, mas por que foi chamado? Ele tinha uma doença que nós chamamos hoje de hanseníase. De quase que bodega hanseníase. Gente, hanseníase é uma doença que hoje tem cura, mas há um tempo atrás era meio que... Ou seja, exato, se você teve, você ia morrer. O que era chamada hanseníase? Popularmente é chamado de lepra. Tá? Por questões de higiene, por questões de vários fatores, então o que aconteceu? Várias pessoas acabavam pegando a hanseníase, pegando a lepra. Então o tal do Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, ele pegou essa doença e a lepra, ela tem nos seus casos mais avançados, ela é uma doença muito cruel. Ela faz com que, literalmente, algumas partes do seu corpo ou dos seus membros acabam, digamos, sofrendo uma deformação muito grande e, dependendo do nível que ela estiver, você perde os membros. Então, o tal do Aleijadinho, ele literalmente começou a perder os membros. Ó, começou a perder os membros, coisa do mais. Tá? E não é só ele, não. Vários outros também teve isso. Tá? Ele começou a perder. Então, o que aconteceu? Diz, relatos e tudo mais, que ele pedia para as pessoas amarrarem o cinzel, o material de esculpir aqui no que seria o restante do braço dele, e ele ficava, ó, toc, 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 desse jeito. Tá? Tem algumas histórias mais dramáticas, não sei se isso é verdade ou não, diziam que ele também se locomovia usando aqueles carrinhos assim, ó, de rolemã, sabe? Para ele se arrastar, já que ele não andava. E que dependendo da escultura, ele pedia para amarrar o corpo dele em cordas, para ele, com umas roldanas, para ele subir e conseguir fazer a escultura. Então o tal do Aleijadinho, ele teve esse problema aí, tá? Infelizmente. Tá? Ele era um grande arquiteto, tá? Ele era um grande arquiteto, um grande matemático também. Então ele também fez muitas coisas ligadas à arquitetura. Quem foi em Minas Gerais, você pode ver ao vivo assim, as obras dele. Tudo bem, então? Então aí, ó, nós temos um exemplo aqui, ó. Tá? Muito bonito mesmo. Gente, escultura moderna. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Lembra que eu falei? Moderno é uma coisa, contemporâneo é outra. Tudo bem, então? Então não confunde as coisas. Tá? Contemporâneo é o que nós estamos vivendo aqui hoje. Eu, você, todo mundo está vivendo o contemporâneo. O moderno não. Tá? O moderno é bem antes. Tá? Gente, o moderno, ele tentava buscar uma escultura um pouco mais livre, menos ideológica no sentido assim de escolas, e eles tentavam transmitir um pouco da realidade que tinha na época, tá? Entre eles, nós temos esse camaradinho aqui, ó, Gauguin, ou Rodin, tá? Gauguin é outro camarada, Rodin. Essa obra aqui, ela está ligada a uma obra literária chamada A Divina Comédia, tá? A Divina Comédia é uma obra belíssima de um escritor chamado Dante Alighieri. Tá? Essa obra, a Divina Comédia, ela é dividida em 3 partes. Inferno, Purgatório e o Céu. Essas são as 3 partes. Eu sei que vocês podem estar um pouco cansados, mas eu vou fazer de questão de contar. Por quê? Essa parte aqui, vocês podem ver que ele está pensando. Ele está pensando. E ele está nu. Você pergunta, cara, por que ele está nu? Por que ele está pensando? O Rodin, quando ele fez essa escultura, ele gostava muito dessa obra chamada A Divina Comédia de Dante Alighieri. Tá? O Dante Alighieri, ele era um escritor, foi um escritor do período Renascimento na Itália. Então dizem que a obra dele, A Divina Comédia, é uma obra que tem um valor histórico para a Itália muito grande. E o que se trata essa obra? Bem, nós temos se trata sobre muitas coisas mesmo. Mas vamos lá. Então, o que fala? O Dante,
esse camaradinho aí, ele era um guerreiro, ele era um cavaleiro templário. Se você tiver do que é fazer cavaleiro templário, dê uma pesquisada rapidão, tá? Ele era um cavaleiro templário, e aí o que ele faz? Ele vai para a guerra. Ó, tá na guerra, aquelas coisas todas. E nisso que ele vai para a guerra, ele faz algumas coisas lá e tudo mais. Ok? E ele, digamos que ele sai vivo. Ele sai vivo. Ótimo. Sabe? O Dante, ele tinha uma esposa, agora, eu não me recordo o nome dela agora, tá? Eu não vou lembrar. Qualquer coisa dá uma pesquisada aí, eu depois na outra aula eu falo, se eu lembrar, tá bom? Elizabeth? Não, tá, esqueci. Ele tinha uma esposa que era um exemplo de perfeição em pessoa. Um exemplo de perfeição. O que aconteceu? Ela ajudava os pobres, ela cuidava dos doentes, ela dava de comida, ela abria as portas dela, era um amor de pessoa. Tá? Ela era tipo assim, um exemplo de humanidade. Era essa mulher. E o tal do Dante era totalmente apaixonado por ela, gostava dela e tudo mais. Ok. Então, enquanto o Dante estava na guerra, ela morre. Ela morre. Aí o Dante volta da guerra, aí o pessoal fala, você ficou sabendo que a sua mulher morreu? Aí ele, poxa, que pena, morreu aquela coisa toda. Ele ficou triste, óbvio que ele ficou triste, mas em nenhum momento ele ficou xingando a Deus ou coisa do tipo, ele aceitou como se fosse algo normal. Aí ele até disse, não, eu sei que a minha esposa agora está num lugar melhor, porque ela é uma pessoa boa, e essa pessoa boa, as pessoas boas foram para o céu. Ótimo. Ok. Aí que a maluquice começa. Escreva o que eu estou dizendo. Aí que a maluquice começa. O que acontece, gurizada? O tal do Dante, então, ele está na casa dele, né? Virou viúvo, vivendo a vida dele comum. Aí alguém bate na porta dele. Toc, 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 toc. Aí, ué, quem que é? Aí ele abriu. Aí aparece um camaradinho lá, vestido como romano, e fala assim, oi, você é o Dante? Aí ele fala, sou eu. Você sabia que a sua mulher morreu? Aí ele, sim, eu sabia que a minha mulher morreu. É óbvio, eu recebia aqui o recado e tudo mais. Aí o camarada fala, sim, mas você sabia que ela morreu e está no inferno? Aí o Dante, opa, meu amigo, como assim? Você vem em mim, fala que a minha mulher morreu, que ela está no inferno? Aí o cara fala, sim, ela está no inferno. Aí que começa a loucura, gente. Por quê? Porque o Dante começa a pensar o seguinte, calma aí, meu, que loucura é essa? Calma aí. Como assim a minha esposa, a alma dela, está no inferno, sabendo que ela fez tudo que é bondade no mundo? Aí o Dante, ele é o cara mais macho, mais corajoso, mais maluco que vocês podem imaginar. O que ele fala? Ah, quer saber? Eu vou descer lá no From Hell, vou descer lá e vou pedir satisfação, perguntar por que ela está lá, eu quero ver com meus próprios olhos. Aí o camarada que estava com ele, tudo bem, se for por isso, eu te guio, eu vou te guiar até o inferno, e você, digamos, tire com suas conclusões, que ela realmente está. Aí os dois realmente vão. O que acontece? O tal do Dante, aí esse camarada, perdão, ele leva o Dante até o portão do inferno, o portal. Tá? Que essa escultura, ela tem a parte dela que é o portal também, só que aqui não colocou, tá? E o que acontece? Aí o Dante fala assim, opa, calma aí, eu não vou entrar assim de uma vez não. Gente, você entraria? Eu não. Então o Dante, ele era muito corajoso, mas também era muito esperto. Ele pensou consigo mesmo, quando eu entrar no inferno, todo mundo vai querer arrancar o meu couro. Por quê? Porque quem está lá no From Hell, quem está lá é porque alguma coisa boa não fez. Então o Dante, ele percebeu o seguinte, eu tenho que livrar-me de todas as coisas que eles podem me acusar. Por exemplo, ele era um soldado. Se um soldado foi para a guerra, ele matou gente. O Dante, gente, ele fez algumas coisas erradas. Ele era uma boa pessoa, mas ele acabou fazendo algumas coisas erradas. Então, o que ele fez? Ele se despiu. Ele tirou toda a roupa que ele tinha, ficou pelado. Por quê? Porque ele fala o seguinte, a roupa é uma forma de acusação. A forma que eu estou usando, a roupa que eu estou usando, o pessoal vai dizer quem eu sou. E ele queria chegar lá sem ninguém acusasse eles de nada. Aí, percebe que ele está o quê? Pensando. Porque antes de entrar no portão, ele para, ele senta e ele começa a pensar em todas as coisas erradas que ele fez. Por quê, tio Clodes? Porque lá no inferno, as pessoas iriam acusá-lo. Oh, você fez isso, fez ou não fez? E ele tinha que se defender.
Aí ele, sim, eu fiz isso, mas por causa disso, disso e disso. E aquilo? Sim, eu fiz isso por causa disso, disso e disso. Ou seja, ele já estava se preparando que toda hora que ele entrasse lá no inferno, as pessoas iriam acusá-lo e ele teria que se defender, ele tinha que ser o próprio advogado. Porque no livro, ele coloca que o réu lá, é dividido em várias camadas, vários andares. E em cada andar que você chega, as pessoas te acusam de uma coisa, dos pecados capitais, e você tinha que se defender disso, né? Então, Dante, gente, antes de ele entrar, ele começa a refletir tudo que ele fez na vida, tudo de ruindade que ele fez, para quando chegasse lá dentro, as pessoas o quê? Pudessem... as pessoas, quando fossem acusados, ele pudesse se defender. Olha que interessante. Então, ele entra no inferno, tá? E ele vai passando, em cada etapa, e ele vai se defendendo, vai se protegendo, até que ele realmente encontra quem? O capiroto. Ele encontra o chefe do From Hell. E lá dentro, quando ele encontra, ele começa a perguntar, e aí, camarada? Eu fiquei sabendo que a minha esposa, a alma da minha esposa está aqui dentro. E que conversa fiada é essa? Aí o camarada fala, sim, é verdade. E aí que é interessante, sabe o que é interessante? É porque o camarada fala, eu vou explicar por que a sua esposa está aqui. E aí, ele diz, ele fala. Isso tudo é o primeiro livro. O primeiro livro se chama Inferno, o segundo livro se chama Purgatório, e o terceiro livro se chama Céu, ou Paraíso. Tá? Isso já no final do primeiro livro, aí o Dante, ele para e ele fala uma coisa que nenhuma pessoa imaginava. Ele diz, ela merece estar no inferno. Só que a gente não sabe o que eles começaram. Entendeu? Ele fala, ela merece estar no inferno. Gente, aí que está a loucura. Como é que se chama a obra? A obra se chama A Divina Comédia. A Divina Comédia. Então, a pergunta é, Beatriz, se a Beatriz, a pessoa mais pura que existia, que ajudava os pobres, que era inocente, que tudo mais, está no inferno? Aí a pergunta é, quem vai se salvar? Estão percebendo? Aí, o que o Dante faz? Ele fala, mas o que eu vou fazer agora? Aí o camarada de lá fala assim, eu não faço as regras. Quem faz a regra é o camarada lá de cima. E o que o Dante faz? Beleza, eu vou aonde? Pro céu. Só que antes de passar pelo céu, tem que passar pelo purgatório. Só que eu não vou contar o restante da história para vocês, porque não dá tempo. Estão entendendo? Então, agora vocês entenderam a lógica dessa escultura? É magnífica, né? Se você não entendeu, volte aí. Tá? Gente, a escultura contemporânea é um caso à parte. A escultura contemporânea, o objetivo dela não é necessariamente fazer um fato histórico, aqui igual o Rodin fez, ou um fato religioso, igual o pessoal do Barroco, ou o Aleijadinho fez. O objetivo deles é muito diferente. Olha só, o que a teoria nos coloca? O pendulão até hoje é marcado por intensas e significativas rupturas, em especial nas artes visuais da escultura. Os escultores abandonaram os materiais de suporte tradicionais e procuraram usar instrumentos novos e comuns, como tecido, aço, objetos cotidianos. O que eles estão falando? Eles estão querendo produzir coisas que até então ninguém utilizava, com coisas que não tinham usado. Tá? A escultura contemporânea não serve apenas para ser admirada ou contemplada, pois é um convite à participação. O que ele está dizendo? Está falando o seguinte, que uma característica da escultura contemporânea é que você faça parte dela. Olha só, elas são gigantescas, mas elas ocupam um lugar que você possa passar por baixo. Ela tem que interagir com a pessoa. Estão percebendo? Tá? Gente, escultura sonora, eu já falei com vocês, tá? Foi de música. Tá? Então, meninos, olha só, com isso, artisticamente falando, visuais, nós terminamos a unidade 2. Daqui a pouco, já falei para vocês, vão lá, bebe um pouco d'água, come um lanche leve, dá uma esticada, volte daqui a pouco, para nós continuarmos com música. Tudo bem, combinado? Vai lá, foi um prazer, fico com a paz do céu e até semana que vem.